Olá, a paz do Senhor a todos, amém, meus irmãos? Estou aqui com o propósito de gravar mais esse vídeo para você que não pôde estar conosco ontem no curso de teologia. Ontem, por sinal, faltou bastante pessoas. E para você não ficar aí atrasado na sua matéria, eu então gravei esse vídeo, tá bom? Nós estamos estudando uma matéria muito importante, estamos falando sobre liderança cristã, tá? E hoje vamos falar do capítulo 2 da nossa apostila e traz o título Como o líder conquista respeito, tá bom? Então nós vamos dar início. Você que vai estar assistindo esse vídeo, né? Em determinado ponto você pode pausar o vídeo, fazer algumas anotações e também, se surgir aí alguma dúvida, você pode estar então nos enviando aí para que possamos também tirar todas as dúvidas que surgirem no decorrer aí do estudo bíblico, tá bom? Então vamos lá. O que leva uma pessoa a respeitar e a seguir outra? Então uma pergunta aí. É por causa das qualidades do líder? Acontece por causa das circunstâncias? Então nós vamos ver aí, tá? O que leva uma pessoa a respeitar e a seguir a outra. A primeira coisa que nós encontramos aí é a capacidade natural de liderança, tá? Primeiramente, acima de tudo, está a capacidade de liderança. Lembrando aos irmãos que a capacidade natural é o talento que Deus dá para a pessoa. Praticamente um dom de Deus, né? Então, primeiramente, acima de tudo, está a capacidade de liderança. Então, a pessoa respeita e segue uma outra pessoa, primeiramente por causa da capacidade natural de liderança. Isso é muito importante, irmãos. Algumas pessoas nascem com maior habilidade e capacidade de liderar que outras. Isso é uma verdade. Os líderes não são iguais. No entanto, todas as pessoas podem se tornar líderes melhores, tá? Então, a pessoa, quando tem uma capacidade natural de liderança, ela tem essa vocação, ela tem esse talento, isso também já faz com que as pessoas possam estar respeitando e possam estar seguindo essa liderança. E aqui nós estamos aprendendo que todas as pessoas podem se tornar líderes melhores, tá? Então eu tenho uma capacidade natural de liderança, mas eu posso melhorar. E o propósito nosso de estar ministrando esse tema é para que aquelas pessoas que já são líderes, né, possam melhorar ainda mais a sua liderança, tá bom? Se você tiver capacidade natural de liderança, as pessoas desejarão segui-los, tá? Elas demonstrarão o desejo de estar perto de você, gostarão de ouvi-lo, ficarão empolgadas quando você transmitir um ponto de vista, tá? Todavia, se você não demonstrar alguma das práticas de características relacionadas adiante, ou seja, ainda algumas coisas que nós vamos ver aqui, não atingirá seu potencial de liderança. As pessoas podem não continuar segui-lo. Uma das maiores armadilhas em potencial para os líderes naturais é confiar exclusivamente no talento. Então, a pessoa, quando tem um talento, né, uma capacidade natural de liderança, é comum as pessoas seguirem essas pessoas. Mas a partir do momento em que as pessoas confiam só no seu talento, a partir do momento em que as pessoas confiam só na sua capacidade, ele pode ter alguns prejuízos com isso. Tá? Então nós vamos estar aprendendo isso aí, tá bom? Respeito pelos outros. O segundo motivo pelo qual as pessoas seguem alguém, respeitam alguém, é pelo respeito, né, pelos outros. Olha só que interessante aqui. Ditadores e outros líderes autocráticos baseiam-se na violência
e na intimidação para levar as pessoas a fazer o que eles querem. Isso não é liderança verdadeira, tá bom? Portanto, por outro lado, os bons líderes baseiam-se no respeito. Eles compreendem que toda liderança é voluntária e quando os líderes demonstram respeito pelos outros, especialmente pelas pessoas que têm menos poder em uma posição inferior a deles, conquistam o respeito dos outros. As pessoas querem seguir pessoas que elas respeitam muito. Então, a diferença de uma pessoa seguir um líder está quando ela sabe respeitar os outros. Nós estamos vendo aqui dois tipos de liderança. Aquelas pessoas que baseiam a sua liderança, né, num estilo meio que ditador, meio autocrático, na violência, na intimidação, tá? E as pessoas, ele obriga as pessoas a fazer o que ele quer. Nós aprendemos que isso não é uma liderança verdadeira. Mas a liderança verdadeira é aquela que é conquistada pelo respeito dos outros, principalmente quando aquelas pessoas, né, que às vezes têm uma posição mais inferior e você sabe respeitar isso, tá bom? Então observe aí essa condição que é muito importante, saiba respeitar as pessoas. A liderança dessas pessoas que governam, né, como ditadores, e por que não é uma liderança verdadeira? Porque as pessoas obedecem enquanto a pessoa está ali na frente. Mas uma vez ela não podendo estar à frente, as pessoas não vão executar a sua ordem. O líder virou a costa, todo mundo para. Mas aquelas pessoas que lideram com respeito, ainda que ela não possa estar presente, mas delega ali uma ordem, as pessoas vão cumprir, né? Porque ela respeita muito o seu líder, tá bom? Então, isso é muito importante, tá bom? Vamos a ver, conquistar o respeito dos outros obedece um padrão. Olha só que interessante. Quando as pessoas respeitam como indivíduo, o admiram. Quando o respeitam como amigo, o amam. Quando respeitam como líder, o seguem. Se você sempre respeitar os outros e sempre os liderar bem, continuará a ter seguidores. Então, o princípio de uma liderança que dá resultado, ela é baseada no respeito. Então, quando você sabe respeitar as pessoas, quando você age respeitando as pessoas e você tem uma liderança boa, então a tendência é sempre você ter seguidores, tá bom? Outro item importante na vida do líder, para que ele seja respeitado, ele também tem que ter coragem, né? O líder, ele precisa ser aquela pessoa corajosa. O ex-secretário dos Estados Unidos, Henry Kissinger, observou: um líder não merece esse título a não ser que esteja disposto a ocasionalmente defender sozinho alguma posição, tá? Às vezes ele tem que ir contra todos, mas ele precisa ser corajoso para isso. Os bons líderes enfrentam grandes perigos e carregam um fardo de críticas. Então, ele tem que ser corajoso para enfrentar as críticas. Porque quando tudo vai bem, tranquilo. Mas quando as coisas começam a não dar certo, a culpa ela vai para a costa do líder. E ele tem que ser forte, corajoso suficientemente para também carregar esse fardo de críticas. E é bem verdade que a nossa liderança ela vai ser avaliada. Algumas pessoas vão aceitar e outras não. Algumas pessoas vão apoiar, outras vão criticar. E nós temos que ter essa postura de coragem, tá? de enfrentar essa característica aí. Mas faz o que é certo, né? Mesmo correndo o risco de fracassar. Não consigo pensar em nenhum líder da história que não tivesse coragem. Você consegue? A coragem de um líder tem grande valor. Ela dá esperança aos seguidores. Nós vemos aí alguns exemplos na Bíblia de líderes corajosos, né? Deus, quando chama Gideão, por várias vezes Deus fala para ele ser forte, ser corajoso, né?
Nós temos aí Gideão, que foi levantado por Deus para vencer os midianitas, né? Deus falou, vai nessa tua força. Nós temos aí, já vimos aí o caso de Neemias, né? E outros aí, líderes espirituais que foram homens corajosos. O rei Davi, né? O rei Davi, ele teve um início brilhante de um reinado de valentia, de coragem. As pessoas seguiam Davi por sua bravura, por sua honestidade, por sua humildade. E a coragem é um fator aí muito importante para um desempenho na sua vida de liderança, tá bom? Vamos falar agora do sucesso. O sucesso é muito atraente, as pessoas normalmente são atraídas para ele, é um dos motivos pelos quais a nossa sociedade e as pessoas se interessam pelas vidas de celebridades, torcem por equipes esportivas e acompanham as carreiras dos astros do rock, tá? O sucesso é ainda mais importante quando aplicado às pessoas que nos lideram. Então, se eu sigo alguém, se eu estou subordinado a alguém que é uma pessoa de sucesso, isso me motiva mais, né? Então, as pessoas respeitam as realizações dos outros. É difícil argumentar contra um bom histórico. Quando os líderes são bem-sucedidos em suas próprias empreitadas, as pessoas o respeitam. Quando eles conseguem liderar uma equipe rumo à vitória, então os seguidores acreditam que eles conquistarão novamente. Por consequente, eles o seguem porque querem fazer parte do sucesso futuro. Então, também o sucesso é algo fundamental na vida do líder. Nós vamos falar um pouquinho mais depois também sobre o sucesso, tá? Que ele não acontece da noite para o dia. Isso é um passo a passo. O quinto índice aí, para que as pessoas nos sigam, né, como sendo um bom líder, é ser leal, lealdade, né? É uma cultura de mudanças, de revoltas, de tradições, de traições constantes. A lealdade é um bem precioso, tá? Assim, quando as coisas ficam difíceis, o líder que não abandona a equipe, até a missão ser concluída, demonstra sua lealdade à organização. Então, é bem comum vermos nos dias de hoje, a pessoa, quando vê que o projeto vai fracassar, ele é o primeiro a pular fora do barco. Então, isso não é um ato de lealdade, tá? O líder leal, ele vai até o fim. Ele, ainda que sofra dano, ele vai até o fim. Então, o líder não abandona a equipe. A missão ser concluída demonstra sua lealdade, né? Esse tipo de líder busca seguidores que têm respeito por ele e por suas ações, mesmo quando essas os ferem, tá? Então tá aí, se você quiser avaliar quanto respeito tem como líder, a primeira coisa a fazer é ver quem você atrai. Você atrai algumas pessoas? Então olha só que interessante, é uma maneira de avaliar a sua liderança. Se você quer avaliar quanto respeito tem como líder, a primeira coisa a fazer é ver quem você atrai. Denis A. Pierre observou: uma medida de liderança é o calibre das pessoas que escolhe segui-lo. A segunda coisa a fazer é ver como o seu pessoal reage quando você pede um compromisso ou mudança. Então veja bem que interessante aqui que nós estamos aprendendo. Quer ver como é que está a sua liderança? Né? Quem você atrai? A segunda coisa, quando você executa ou delega um compromisso, uma mudança, como é que os seus liderados reagem em relação a isso? Bom, quando os líderes são respeitados e pedem um compromisso, seu pessoal se ergue e se compromete. Então é um sinal de que a sua liderança está sendo executada com êxodo, tá? Eles estão prontos para assumir os riscos, subir a colina, trabalhar muitas horas, fazer o que for necessário para realizar o trabalho. Da mesma forma, quando os líderes respeitados pedem mudanças, os seguidores estão dispostos a abraçá-las. Então, está aí a diferença, tá, irmãos? De um líder que a sua liderança está funcionando, tá bom? Mas quando líderes que não são respeitados pedem compromisso ou mudança, as pessoas duvidam, questionam, dão desculpas,
ou simplesmente se afastam. É muito difícil para um líder que não conquistou o respeito fazer com que as pessoas o sigam. Tá? Por isso que a meta importante do líder é conquistar o respeito. Aí, tá bom? Capítulo 3 aí. Pensamentos para líderes. Olha só que interessante. Empreendimento que mais demanda liderança. A igreja é o empreendimento que mais demanda liderança em toda a sociedade, em organizações voluntárias, como o caso da igreja. O que funciona é a liderança de sua forma mais pura, que é a influência. Seguidores em organizações voluntárias não podem ser arrastados a bordo. Se o líder não tem influência sobre eles, eles não seguirão. Então, nós estamos aprendendo aqui que a igreja é o empreendimento que mais demanda liderança em toda a sociedade, porque nós trabalhamos com pessoas que são voluntárias. As pessoas não são assalariadas, elas não recebem ali o salário para fazer a obra na igreja. Então, por que a igreja é o empreendimento que mais demanda liderança? Porque você tem que conquistar isso. Tá? E uma das maneiras que a gente percebe que a gente consegue conquistar é através da influência. Nós influenciamos pessoas. Tá bem? Vamos lá. Conquista da verdadeira liderança. A verdadeira liderança não pode ser concedida, tá? Indicada ou atribuída. Ela é o fruto unicamente da influência. Isso não pode ser dado, precisa ser conquistado. Tá? A única coisa que um título pode comprar é um pouco de tempo para aumentar seu grau de influência sobre os outros, para diminuí-lo. Tá? Então, a conquista da verdadeira liderança, ela se dá quando a pessoa se empenha, né, a influenciar as pessoas. Então, a única coisa que um título pode comprar é um pouco de tempo para aumentar o seu grau de influência sobre os outros, para diminuí-lo. Tá? O que de fato faz um líder? Não é a posição que faz o líder é que faz a posição. Como identificar um verdadeiro líder? Para identificar um verdadeiro líder, a tarefa pode ser muito mais fácil, tá? Não dê atenção às alegações das pessoas de que ela é o líder. Não estude suas credenciais. Não confira seu título. Confira sua influência. A prova da influência está nos seus seguidores. Então, a maneira pelo qual você identifica um líder é quando esse líder ele tem influência, ainda falando da influência. Então, para identificar o verdadeiro líder, a tarefa não pode, pode ser muito fácil. Então, você não vai dar atenção às suas alegações, não vai estudar suas credenciais, não vai conferir os seus títulos, mas vai conferir, vai olhar a sua influência, de como é que essa pessoa influencia, né? Como ele é influente na vida das pessoas. Como começo da verdadeira liderança, o começo da verdadeira liderança. A verdadeira liderança sempre começa dentro da pessoa. Por isso, uma pessoa como Billy Graham consegue atrair cada vez mais seguidores com o passar dos tempos. A pessoa consegue sentir a profundidade do seu caráter. O caráter torna possível a confiança e a confiança possível a liderança. Então, como começa a verdadeira liderança? A verdadeira liderança sempre começa dentro da pessoa. O que nós aprendemos com isso? Que cada pessoa, irmãos, ela tem uma forma de liderar e que ela não pode copiar as outras pessoas. Você, como líder, você tem que ser você mesmo. O que ocorre nos dias de hoje é que muitas pessoas querem imitar as outras. Cada um tem que ser o que é. Então, olha só, o começo da verdadeira liderança, ela começa dentro de você, dentro da própria pessoa. Então, não tente imitar os outros, seja você mesmo, tá bom? Líder tem seguidores. Você só é líder se tem seguidores. Isso sempre exige o estabelecimento de relações. Quanto mais profundo o relacionamento, mais forte o potencial de liderança. Não se deve assumir liderança sem conhecimento. Isso é um fator muito importante, irmãos, tá? O conhecimento por si só não
não faz de ninguém um líder. Mas sem conhecimento, ninguém pode assumir liderança. A informação é vital para um líder. Você necessita de uma noção de fatos, de uma compreensão, de uma dinâmica, de fatores, do momento em que de uma visão do futuro. Então nós costumamos a dizer que se você tem uma chamada para determinada área, e se tratando de igreja, você não pode se desculpar, não sei fazer. Então hoje existem meios, existem mecanismos, hoje existe uma série de facilidades onde você pode estar se aprimorando, onde você pode estar se especializando, tá? Então, nós precisamos entender esses fatos, de que para assumir uma liderança nós temos que buscar o conhecimento, tá bom? E outra coisa, líderes são aprendizes. O que distingue o líder dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades. Então, o líder ele pode se aperfeiçoar, como estou dizendo. Líderes de sucesso são aprendizes. O processo de aprendizado é contínuo. O líder ele não sabe tudo em todo o tempo. Ele vai conquistando isso à medida em que vai crescendo, ele vai estudando, vai se aprimorando e vai se melhorando. Tá? O resultado da disciplina pessoal é a perseverança. O objetivo de cada dia deve ser um pouco melhor que o dia de anterior e assim é possível edificar a partir do progresso conquistado diariamente. Então, está aí uma lição importantíssima, né? E fechamos aqui com essa palavra: o sucesso não chega da noite para o dia. Se você quiser ser um líder, a boa notícia é que você pode conseguir isso. Todos têm potencial, mas isso não acontece da noite para o dia. Isso exige perseverança, tá? Liderança não é desenvolvida em um dia. Esse é um processo que desenvolve durante toda a vida. Então, como eu já disse aqui no começo, quando eu falei do sucesso, ele não chega da noite para o dia, isso é conquistado passo a passo. O fato é que hoje as pessoas, ao iniciar um trabalho, elas já querem resultados assim rápidos. Elas já querem resultados de um dia para o outro, e não é assim que funciona, é passo a passo, dia a dia. Mas a gente não pode perder o foco, não pode perder a visão. Se a gente trabalhar bem essa questão, lá na frente, com certeza o sucesso chegará, tá bom? Então você que está me ouvindo aí, medite aí nessas palavras, procure ser um líder melhor, amém? Seja em que área for a sua área, estamos falando de liderança cristã, de repente você é um líder, é um superintendente de escola dominical, você é um líder de algum departamento da sua igreja, até mesmo um obreiro, um pastor. Então procure aí avaliar a sua liderança, procure melhorar a sua liderança, porque tenho certeza que essa é a intenção de Deus para a sua vida. Fique na paz, Deus abençoe a todos, espero que esse vídeo aí ele seja útil, né, para o seu crescimento espiritual. Fique na paz, Deus abençoe a todos. Amém?